Olá, 9 de maio de 2019, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Nível de endividamento das famílias bate recorde. No Maranhão, o problema atinge mais de 60% dos consumidores e o cartão de crédito continua sendo o grande vilão. Começa hoje o deslocamento de uma plataforma que vai ser usada na construção de uma ponte fundamental para a Baixada Maranhense. No esporte, serão conhecidos hoje os times que vão disputar o título da Copa do Nordeste 2019 e confira também a preparação do Maranhão Atlético para a segunda partida do time no Campeonato Brasileiro. No giro pelo interior do estado, vamos ver como está o movimento do comércio em Imperatriz e Caxias às vésperas do Dia das Mães. E mais, você sabia que no Brasil apenas 1% dos adotados são adolescentes? Às vésperas do Dia das Mães, nós vamos entender mais sobre essa maternidade que prova que amor não tem idade. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso bom dia aos amigos aí na Baixada Maranhense, em Bequimão, os amigos ligados em Santa Helena. Você aí ligado em Pinheiro, obrigado pela preferência, pela sintonia, obrigado pela preferência aqui pela TV Difusora. A nossa equipe está reunida para levar o melhor da informação para você. Que você tenha um ótimo dia, que a sua família tenha um dia abençoado. Você que está aí no comércio, abrindo o comércio agora, boas vendas, um bom dia para você. Estamos aí às vésperas do Dia das Mães. Daqui a pouquinho nós vamos girar pelo interior do estado e saber como é que está a movimentação no interior nesta semana que antecede a segunda melhor data de compras no ano no comércio. Só um instante. Nós vamos começar falando sobre endividamento, é isso mesmo, na semana da segunda melhor compra, data de compra do comércio, tem muita gente aí, olha, endividada, hein? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão, porque inclusive nós temos esse ano um número de endividamento superior aos anos anteriores. A pesquisa começou a ser feita em 2010, são duas pesquisas. No confronto entre as duas se percebe um número altíssimo de famílias brasileiras endividadas. Aqui do Maranhão, para que você tenha uma ideia, agora no mês de abril, cerca de 60% dessas famílias estavam com algum tipo de dívida. Esse universitário começou a trabalhar cedo e confessa que nunca ligou muito para o controle das finanças. Resultado, por conta do consumo sem planejamento, acabou contraindo algumas dívidas. Como a gente começa a ganhar dinheiro muito cedo, não tem aquele controle sobre a nossa finança, sobre como que deve gastar ou deixar de gastar. Então aquilo vai acabando se tornando uma bola de neve, aquelas dívidas, a coisa que você olha, às vezes nem tem necessidade de comprar, mas você quer comprar e depois fica se perguntando, mas por quê? Então acho que com essa coisa de começar muito cedo, não saber lidar com dinheiro, foi uma coisa que começaram a acumular talvez essas dívidas e começar a ser uma coisa ruim. A situação do IDES não é muito diferente da realidade brasileira. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito identificou que quase metade dos jovens entre 18 e 24 anos não possuem controle sobre as finanças pessoais. 4 em cada 10 entrevistados, em algum momento, já tiveram um nome negativado. Falta aí de consciência, de um consumo consciente dos mais jovens, mas principalmente da dificuldade desses jovens de entrarem no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que está em crise, com o desemprego muito alto, as pessoas sem experiência não conseguem adentrar no mercado de trabalho e isso faz com que a renda desses consumidores mais jovens seja prejudicada e isso faz com que a inadimplência seja um fator decisivo entre esse público mais jovem. Uma outra pesquisa realizada mensalmente pela FEComércio do Maranhão demonstrou que 61,9% dos consumidores de São Luís apresentaram algum tipo de dívida no mês de abril, uma elevação de quase 10% no comparativo com o mesmo período do ano passado. O mais preocupante é que em torno de 30% dos consumidores ludovicenses afirmaram possuir dívidas em atraso, ou seja, se encontram na condição de inadimplentes. Esse crescimento em relação ao mesmo período do ano passado se dá porque a gente teve uma crise do crédito muito forte durante a crise econômica. As pessoas deixaram de comprar utilizando o crédito, deixaram de comprar bens duráveis e isso fez com que se reduzisse muito a utilização do crédito e isso começa a voltar à economia a partir de agora. O cartão de crédito continua sendo o grande vilão dos consumidores. O IDES, depois de não conseguir honrar com as despesas feitas,
decidiu cancelar o único cartão que possuía. O cartão de crédito ele começa sendo um sonho que você pode comprar, gastar e tudo mais, mas chega a hora que a dívida chega e ele começa a ser o vilão. Então tinha que suspender para poder não se tornar um vilão pior ainda nessa história. Então eu comecei a organizar muito mais fácil minhas finanças e ver até onde que eu posso gastar ou deixar de gastar e sempre pagando à vista, que aí quando não fica aquela dívida, você não fica sendo cobrado e coisas do tipo. Aquela história, o sonho do cartão de crédito que pode virar aí um pesadelo, né? Tem que ter controle realmente. São 7 horas e mais 5 minutos, 7h05. Vamos falar de saúde. Vai ser realizado hoje na capital um mutirão para atendimentos e tratamentos de pessoas que sofrem com doenças vasculares. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Eduardo está em frente ao Hospital Universitário. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. E o nome do projeto é bem sugestivo, né? Circulando Saúde, que, como você disse, Adalberto, é justamente para aquelas pessoas que sofrem com problemas de má circulação, de varizes, de incômodos, inchaços, aí, desconfortos, tanto aí má circulação nos pés quanto nas pernas. Esse atendimento que vai ser garantido nesta quinta-feira, hoje também amanhã, sexta-feira, serão 2 dias de mutirões. A expectativa é que sejam realizados 800 atendimentos, 400 atendimentos em cada dia. 400 atendimentos serão disponibilizados hoje, quinta-feira, e outros 400 atendimentos amanhã, sexta-feira. Lembrando que as senhas serão distribuídas nos dias do atendimento. Esses atendimentos que vão acontecer durante todo o dia, toda a quinta-feira e durante toda a sexta-feira, serão 400, como eu disse, 200 atendimentos na parte da manhã e outros 200 atendimentos na parte da tarde, isso acontecendo hoje e amanhã. Lembrando que esse projeto Circulando Saúde, ele já acontece pela 3ª edição aqui na capital São Luís. Aqui será realizado, é uma promoção aqui do Hospital Universitário, mas será realizado no prédio Lilian Flores, que fica bem próximo aqui, na Rua das Hortas, número 120, a partir da manhã de hoje, 8 horas da manhã, acontecendo nesta quinta e sexta-feira, como eu disse, no período da manhã e também da tarde. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo Ericeira com informações para você. São 7 horas e mais 6 minutos. Agora a gente fala de segurança com Silvan Alves. Vamos falar com o Silvan. Silvan Alves, bom dia para você, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vou começar falando sobre esse caso envolvendo aí uma empresária lá em Presidente Dutra, é isso? Isso, exatamente. Olha, esse crime está esclarecido e a polícia lá, no caso do delegado César Ferro, ele trabalhou muito rápido, porque esse crime foi na madrugada do dia 2, quando a Rayara saía da pizzaria predileta de propriedade dela lá em Presidente Dutra, para chegar em casa, ela foi assassinada por 2 homens. Já na manhã do crime, o delegado já estava com o acusado, de ser o mandante do crime, o seu Bartolomeu, que era o ex-companheiro dela, preso. E ele acabou, depois desses dias, já na cadeia, com prisão temporária decretada, confessando a prática do crime, dizendo que ele contratou o Amós Alves, que é o Negrete, esse aí está foragido, mas está sendo procurado pela polícia, porque já foi disponibilizada, inclusive, a fotografia dele, oferecendo uma recompensa de R$1.000 para quem der uma informação em torno do paradeiro do Negrete. E o Negrete teria contratado a outra pessoa, que ainda não está identificada, mas que teria participado desse crime aí, da morte da Rayara. O senhor Bartolomeu pagou cerca de R$2.000, pelo que já está esclarecido aí pela polícia, para os autores do crime, e ele não aceitava o fim do relacionamento, não aceitava que a Rayara terminasse o relacionamento, como de fato ela acabou terminando o relacionamento, e aí ele resolveu planejar e colocar em prática o plano para assassinar essa empresária lá em Presidente Dutra. Qual outro assunto que ganhou destaque hoje no Bandeira 2, Silvan? Olha, teve uma dupla de assaltantes paraenses, o Wellington, o Porco e o Leonardo, que foram presos aqui. Foi uma ação conjunta. Isso é uma prova de que cada vez é muito melhor o trabalho integrado das polícias. As polícias têm que ter essa integração do trabalho. Eles vinham praticando saidinhas bancárias aqui na capital, pelo menos 2 a polícia já esclareceu, e a prisão do Leonardo, por exemplo, ocorreu quando ele desembarcava ali no terminal da Ponta da Espera, vindo de Belém, no ferry-boat. Já estava lá uma equipe da SEIC, da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículo de Belém, que fizeram a prisão dele e depois foram até o apartamento do Wellington, ali localizado no município de Passo do Lumiar. Lá encontraram 2 armas, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32. As 2 saidinhas
que eles mesmos já confessaram à polícia que fizeram. Foi uma lá nas imediações ali do Banco do Brasil, ali do Renascença, onde eles levaram de um cidadão R$25 mil, e a outra foi lá nas imediações do Banco do Brasil, ali de São Cristóvão, de onde eles levaram, uma foi em março e a outra foi em abril. A outra eles levaram cerca de R$5 mil. Um detalhe é que os dois são fugitivos da Justiça do Pará, estavam com prisão decretada lá, e vieram, com certeza, pelo fato de estarem foragidos de lá, vieram explorar o mercado aqui em São Luís, praticando saidinhas bancárias. É possível até, e a polícia está pedindo que essas pessoas façam um reconhecimento deles pelas características, não é? Que procure a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, porque a Delegacia de Furtos e Roubos também, porque há a possibilidade de que eles tenham praticado muito mais, né, crimes dessa natureza, saidinha bancária, aqui na capital do que essas duas aí que já foram elucidadas. Obrigado, Silvão. Uma ótima quinta-feira para você. Ótima quinta-feira, Alberto. Bom dia. Silvão Alves participando conosco aqui do Bom Dia Maranhão. Nós vamos agora à região Tocantina. Vamos à Imperatriz saber como está a vacinação contra a gripe no município. Você sabe que a vacinação vai até o final deste mês de maio, não é? Luiz Carlos Lima, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você também e a todos que nos acompanham. Olha só, Imperatriz não conseguiu atingir a meta prevista pelo Ministério da Saúde de imunização contra a gripe. Mas quem ainda não se vacinou tem até o dia 31 para procurar os postos de saúde e receber a vacina. Falta menos de um mês para acabar a campanha de vacinação contra a gripe. Por isso, quem ainda não se vacinou precisa ficar em alerta. Eu já sou prioridade e tenho a graça de ser atendida rapidamente, né? Graças a Deus. O cadastro pode ser feito em todos os postos de saúde da cidade. Após preencher o formulário, a gestante deve aguardar um prazo para saber se seu cadastro foi aprovado ou não. E é o Estado que avalia quais serão as beneficiárias do programa. A gente faz esse convite a toda a população a comparecer aos postos de saúde para atualizar a carteira de vacina e para tomar a vacina da gripe também. A cobertura foi de 21,50%, ocupando o 7º lugar no ranking total dos estados na campanha deste ano. Tem que prevenir, né? Melhor do que remediar. É muito importante porque vai prevenir de várias doenças, né? E neste Dia das Mães, as flores estão entre os produtos mais procurados. Quem não gosta, né? Aqui em Imperatriz, o Procon realizou uma pesquisa para orientar os consumidores sobre onde encontrar as plantas mais baratas. Faltando pouco para o Dia das Mães, as ofertas estão a todo vapor. O movimento aumenta bastante em relação ao restante do ano, né? O Dia das Mães, o Dia da Mulher. E para facilitar o caminho entre o consumidor e o produto, entre os dias 30 de abril e 2 de maio, o Procon fez uma pesquisa. E essa pesquisa, a gente faz a tabulação dela e põe à disposição do consumidor. Por que é feita essa pesquisa? Porque na aproximação dos dias importantes, por exemplo, Dia das Mães e outras datas importantes, geralmente tendem o comerciante a aumentar um pouco o preço. Das 12 opções de flores pesquisadas pelo Procon, tem uma que se mantém como a favorita entre os consumidores, é a rosa. Agora a dúvida é se o buquê virá com 12 ou então com 6 flores em cada. Apesar do favoritismo, outras opções aparecem em cena, desde as flores em vasos, passando pelas orquídeas até a rosa do deserto. O consumidor, ao ir numa floricultura, ele tem que encontrar aquele preço que foi feito na pesquisa, entendeu? Se não tiver esse preço lá, é uma propaganda enganosa. É isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio e até amanhã. Até amanhã, Luiz. Olha, em Caxias, a movimentação nas floriculturas também está intensa, como nos mostra Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Adalberto, bom dia. Maio é conhecido como mês de Maria, mês das noivas e mês das mães. Neste período do ano, a procura por flores aqui em Caxias começa a aquecer o mercado. Nossos repórteres foram ver de perto os arranjos mais procurados. Maio é considerado, por tradição, o mês de Maria e mês das mães. Nessa época, a procura por flores aquece o mercado.
especialmente no Dia das Mães. O Dia das Mães é o melhor dia para a floricultura. Fica em segundo o Dia dos Namorados, depois vem outras datas, mas o dia principal da floricultura é o Dia das Mães, onde todo mundo quer homenagear suas mães com flores. A procura é grande por flores, vaso, rosas de corte. Não há dúvidas de que as flores embelezam e levam mais delicadeza e harmonia a qualquer ambiente. Várias empresas de Caxias investem na venda desse tipo de artigo. Nas floriculturas, por exemplo, a venda é constante durante o ano todo. Mas nos meses de maio e junho, a procura por pedidos de arranjos florais e buquês triplicam. Entre as flores mais procuradas nesse período estão as rosas, mas também entram o crisântemo, margarida, begonha e rosa do deserto. Os preços são variados e olhem que dependem da cor da flor. Adalberto, com tantas flores bonitas assim, a vida fica muito mais leve. Bom dia e até a próxima. Bom dia, Zé Carlos, você tem razão. São 7 horas e mais 15 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. O Ministério da Saúde publica hoje portaria que amplia o horário de atendimento de unidades básicas de saúde. As opções de carga horária semanal a serem disponibilizadas aos chamados postos de saúde são de 40 horas. A partir da publicação da portaria, prefeitos e secretários municipais vão ter que se adaptar e se organizar para definir qual a carga horária a ser adotada em cada unidade básica de saúde no município. Atualmente, a maioria funciona até 5 da tarde. Com a mudança, elas podem atender até às 10 horas da noite. Os estudantes que contrataram um fundo de financiamento estudantil pelo Banco do Brasil estão com prestações em atraso, podem renegociar os débitos pelo celular. A instituição financeira criou um espaço no aplicativo para formalizar as renegociações. A ferramenta vale para estudantes que contrataram um financiamento até 2017, estão com atrasos acima de 90 dias e não são alvo de ações judiciais. A Justiça do Maranhão concedeu a saída temporária de Dia das Mães a 707 presos do regime semiaberto do sistema prisional do Estado. Do total de presos constantes da relação, 53 estão recebendo benefício pela primeira vez e vão passar o período utilizando tornozeleiras eletrônicas. Os internos devem retornar aos estabelecimentos prisionais até às 18 horas da próxima terça-feira. Se por algum motivo os beneficiados não regredirem de regime, também estarão aptos às demais saídas temporárias de 2019. São 7 horas e mais 17 minutos. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre uma maternidade especial, aquelas que vêm por meio da adoção. E mais, nós vamos falar também no bloco de política sobre o governador Flávio Dino. Ele, inclusive, está cobrando do presidente Jair Bolsonaro uma dívida de 15 bilhões da União com o estado do Maranhão. Você vai saber os detalhes já com o Diogo Coutinho no nosso quadro de política. O Bom Dia Maranhão volta em instantes. São 7 horas e mais 20 minutos, estamos ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora com o Bom Dia Maranhão. A adoção ainda é um desafio no Brasil e quando o foco é a faixa etária, os números mostram que menos de 1% dessas adoções são de adolescentes. Às vésperas do Dia das Mães, o Bom Dia Maranhão recebe pais que resolveram provar mais uma vez que o amor não tem idade. Aqui no estúdio eu recebo a engenheira Viviane Medeiros e o psicólogo Cláudio Martins, estão conosco. Bom dia, gente. Prazer tê-los aqui, viu? Bom dia. Bom dia. Eles estão em São Luís participando de 2 eventos. Daqui a pouquinho a gente vai dar a agenda desses eventos, mas eu queria começar sobre esse aspecto, né? Falando sobre, Viviane, com você, sobre essa questão da maternidade. Explica pra gente, traduz um pouquinho pra gente o que significa essa maternidade no caso da adoção. Então, meu filho nasceu aos 18 anos pra gente e é uma adoção, assim... a maternidade que vem através da adoção, ela é muito especial, né? Porque o filho já vem com uma história de vida, mas o amor é o mesmo, não tem diferença da maternidade através do filho biológico. Cláudio, por que a gente tem no Brasil essa dificuldade ainda em relação à adoção, quanto à questão da faixa etária, né? Eu falei que 1% são os dados oficiais que mostram isso. E por que há essa diferença? É simplesmente por causa de um preconceito da sociedade. Né? A sociedade acredita que uma adoção que dá certo é só de bebê. A gente tem aquela ideia de que vou pegar bebê, que eu vou moldar ele de acordo com a minha cultura.
E outro preconceito que existe também é que a sociedade confunde uma criança que está em acolhimento, né, com uma criança envolvida com atos infracionais. Né? Na verdade, as crianças que estão numa instituição de acolhimento são vítimas, né, de uma família que não deu conta de cuidar deles e de uma sociedade omissa. Então, o trabalho que a gente faz é nesse sentido de começar a desmontar, né, esse preconceito que existe na nossa sociedade, que independente da idade, a adoção pode dar certo. A gente tem uma imagem, inclusive, aqui da Viviane e do Cláudio com o Williams, está sendo usada essa imagem, inclusive, do material de divulgação desse evento, esses 2 eventos que eles participam. Olha só que família bonita. Vocês já tinham outro filho que chegou para vocês de forma convencional, digamos assim, quando adotaram o Williams? Sim, quando eu e o Cláudio nos casamos, né, eu já tinha um filho de outro relacionamento e ele também. E o Williams veio para completar a nossa família. Dá para falar em diferença? Claro que não, né, gente? Não, não tem diferença, o amor é o mesmo, nós somos pais e mães, só a forma que ele chegou que foi diferente, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A gente exerce a maternidade da mesma forma e o amor é o mesmo. O que motiva vocês a viajar pelo Brasil inteiro compartilhando essa história de amor? Então, a gente tenta conscientizar aquelas pessoas, né, que têm o interesse em ser pai, ser mãe através da adoção, né, e mostrar que o amor realmente não tem idade, né? Ele pode acontecer a qualquer momento da vida da gente, né? E um filho que nasce na adolescência, ele pode sim ser filho em toda a sua plenitude e a gente pode ser mãe também em toda a plenitude da maternidade, né? Mesmo o filho chegando aos 18 anos. Cláudio, no Brasil nós temos uma fila enorme aí de pessoas, quer dizer, nós temos aí várias pessoas dispostas a acolher uma criança sem família e do outro lado nós temos um número grande também de crianças para ser adotadas. Por que essa matemática não bate? O que está faltando aí para encaixar melhor? Infelizmente, né, a grande maioria das crianças que estão em acolhimento foram acolhidos mais velhos, né, porque a política, né, no Brasil é tentar manter essa criança na sua família biológica. E aí, durante muito tempo, a Vara da Infância, né, faz todo esse trabalho de tentar reinserir essa criança na família biológica. Então, quando eles são acolhidos, na maioria das vezes, né, eles já estão mais velhos. E como tem o preconceito da sociedade que quer só bebê, então nós temos uma quantidade enorme de pais querendo bebês e uma quantidade enorme de crianças destituídas do poder familiar nos abrigos. E por causa desse preconceito, fica essa fila enorme de pais querendo adotar bebês e as crianças vão crescendo, né? E o tempo passa. E quanto mais tempo a criança fica no abrigo, maior é esse processo o tempo de espera, né, de adoção. Viviane, e há de fato no Brasil essa demora, essa morosidade, ou na verdade esse processo acontece também pelos cuidados que tem que se ter na hora da adoção? Então, na verdade... um pouco de cada coisa? Um pouco de cada coisa, né? Tem a demora, como o Cláudio falou, né, da destituição do poder familiar, e do outro lado tem os pretendentes que precisam abrir o coração para receber essas crianças reais, esses adolescentes que estão no abrigos, querendo ser amados, querendo ter uma família, querendo passar o Dia das Mães, né, junto de uma mãe, né, recebendo carinho, amor, enfim, então tem os dois lados. Bom, a Viviane e o Cláudio estão aqui em São Luís, participam de 2 eventos amanhã, pela manhã na Escola do Ministério Público e à noite no auditório do Sebrae, no Jaracati. Agradecer também o pessoal da AME, Grupo de Apoio à Adoção. Quem estiver interessado, entra em contato com a AME, tem o Facebook AME Adoção, ameadoção.com.br, enfim, eu queria que vocês falassem sobre essa agenda de vocês aqui. Sim, a gente vai estar participando das 2 palestras, né? Vamos contar nossa história com todos os detalhes, vai estar aberta a perguntas, vamos tirar todas as dúvidas para poder desmistificar a questão da adoção de adolescentes, né? Que a gente pode sim exercer a maternidade mesmo quando o filho chega adolescente. Então eu convido a todos que possam ir no Sebrae amanhã às 18h30 para ouvir a nossa história com detalhes, para conhecer o grupo de apoio à adoção, que é tão importante, né, para quem pretende adotar, e para a gente falar um pouco mais, né, sobre a adoção.
Quero agradecer, Viviane, a tua presença. Cláudio, também muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente que agradece. E obrigado também por a gente começar o dia com uma imagem tão bonita, vocês dois de mãos dadas aqui, um gesto significativo. Parabéns pelo coração cheio de amor de vocês. Obrigada, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Vamos falar de política. Lá na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram em primeiro turno um projeto que autoriza o governo do estado a obter um empréstimo para pagar dívidas a pessoas ou empresas que ganharam na justiça o direito de receber esses recursos, os chamados precatórios. Vamos ver. Na pauta desta quarta-feira, a votação mais aguardada da semana. A solicitação de autorização do Estado para obter um empréstimo de 623 milhões de reais. A quantia será utilizada para pagar precatórios, títulos de dívidas do governo do Estado que, por determinação judicial, precisam ser quitados. Para nós, a autorização desse empréstimo é um mecanismo de custeio, vai se trocar o quê? Uma dívida que se tem com pessoas com uma dívida que se tem com o banco, uma dívida de longo prazo com o banco. Muito mais interessante para a sociedade. Por quê? Quando você colocar dinheiro de volta na economia, o cidadão vai poder comprar bens, adquirir serviços e fazer a economia girar. Então tem essa vantajosidade também. O deputado Dr. Iglesio foi o relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele fez a defesa na tribuna para que a Casa autorizasse o empréstimo ao governo do Estado. Apenas 2 parlamentares de oposição manifestaram posição contrária ao projeto, que por ampla maioria foi aprovado em primeiro turno. Achamos que, como esse projeto não vai dar em absolutamente nada, decidimos por votar contra o empréstimo e a favor de que o governador Flávio Dino pague os precatórios com a receita do Tesouro Estadual, que é a chave em que ele deveria realmente pagar esses empréstimos. O projeto deve ir à votação no segundo turno apenas na próxima semana. Se aprovado novamente, o governo do Estado terá um novo desafio: conseguir, junto à União, a disponibilização de uma linha de crédito no valor solicitado. Vamos lá, está na hora de falar de política com o John Coutrin. Vem para cá, nosso colunista John Coutrin. Bom dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, muitos assuntos em pauta aí. Vamos começar falando sobre o vice-governador Carlos Brandão. Volta a assumir o governo do Estado essa semana, John? Volta a assumir porque o governador Flávio Dino participará, Adalberto, na próxima semana aí de um evento na Inglaterra. Ele será palestrante da mesma forma que ocorreu quando ele foi nos Estados Unidos, em Harvard. Portanto, o governador estará na próxima semana. O Carlos Brandão assume o governo na quinta-feira e durante todo o final de semana. Aí só a partir de segunda-feira o governador Flávio Dino estará de volta. Portanto, Carlos Brandão no comando do governo do Estado a partir da próxima semana, do dia 16, Adalberto, com essa viagem do governador Flávio Dino à Inglaterra. Ele é um dos convidados para uma palestra lá, apresentar resultados do governo em diversas áreas. Ele é um dos palestrantes na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Diogo Coutrin, geralmente a gente fala sobre a dívida dos estados com a União. Raramente se fala da dívida da União com os estados. O governador Flávio Dino levantou aí essa bola essa semana, falou sobre o assunto, é um assunto sério, importante, que precisa ser resolvido, né? Com certeza. O governador Flávio Dino colocou na pauta o Pacto Federativo. Isso foi discutido ontem numa reunião do governador Flávio Dino, governadores de todo o país, com o presidente Jair Bolsonaro. O governador Flávio Dino participou junto ali com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e os 2 senadores do Maranhão, o senador Roberto Rocha e a senadora Elisiane Gama, também estiveram nesse encontro. O senador Everton não participou porque ele está de atestado médico, portanto, não pôde participar desse encontro. E nessa pauta que ele colocou do Pacto Federativo, a questão da dívida da União com os estados. Em especial, o Maranhão, Adalberto, segundo o governador Flávio Dino, a União, o governo federal, deve 15 bilhões, e ele disse que se ele conseguir pelo menos 10% do pagamento dessa dívida, já seria 1,5 bilhão, já ajudaria muito o Estado do Maranhão. Nós temos uma fala do governador Flávio Dino logo após esse evento, durante uma coletiva de imprensa que ele deu logo após o encontro com o presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar. Somente pelo governo e sim depende do Congresso Nacional. Esse é um caminho imediato que deve ser trilhado para que, inclusive, o governo federal possa resolver o seu problema fiscal. De modo que nós não estamos aqui com essa ideia de me dar um dinheiro aí com o papel estendido. Na verdade, é reivindicando aquilo que nos é devido. Se, por exemplo, o governo federal nos pagar 10% dos 15 bilhões que nos deve, e são dívidas
líquidas e certas, não são devaneios, são dívidas reconhecidas, inclusive, pelo Poder Judiciário, nós vamos ter um pouco de justiça federativa e, com isso, nós possamos, aí sim, encontrar caminhos para dialogar sobre outros temas. E aí, Adalberto, o governador ainda pontuou que é necessário separar a questão da reforma da Previdência dessa pauta econômica, dessa pauta federativa. É claro que o governo federal está fazendo vários acenos aí para os governadores, no sentido dos governadores ajudarem ali a aprovar a reforma da Previdência com as suas bancadas. O governador deve se encontrar hoje novamente com o presidente Bolsonaro, hoje, essa reunião específica para governadores do Nordeste. Portanto, governadores do Nordeste, entre os quais o governador Flávio Dino, estarão reunidos hoje com o presidente Bolsonaro e, claro, a pauta aí no Maranhão, das necessidades do Maranhão. O próprio governador adiantou, Adalberto, essa informação no programa Resenha do último sábado e disse que vai tratar também com o presidente Bolsonaro da questão aí dos recursos para a educação dos municípios do Fundeb, que pode ser extinguido aí, pode acabar até o meio do ano se o governo federal não tomar nenhuma atitude. João, vamos falar ontem sobre a ida do ministro Paulo Guedes lá à Câmara dos Deputados e teve bate-boca por lá. Teve bate-boca, mais uma vez, Adalberto, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes alega que foi desrespeitado por alguns deputados. Apenas para simplificar o que ele disse ontem nessa reunião. Disse que a reforma voltou a bater na tecla de que a reforma combaterá privilégios. Ele mostrou um dado dizendo que 47% do pagamento da Previdência vai para os 15% que são dos mais ricos. Ou seja, ele disse que há algo aí, uma desigualdade nesse pagamento. Ou seja, 60% recebe um salário, portanto, o Paulo Guedes bateu nessa tecla. E houve um bate-boca já, a sessão começou 2h30 da tarde, já no finalzinho, depois de 6 horas, o ministro Paulo Guedes, num bate-boca ali com 2 deputados Ivan Valente, ali uma deputada do PCdoB, a Perpétua, também presente ali do PCdoB, bateu boca com as duas e acabou insultando o deputado federal José Guimarães, que é do PT do Ceará. Lembrou um fato de um dinheiro da cueca encontrado com um assessor do José Guimarães, no aeroporto de Congonhas, em 2005. Ele já foi até inocentado, Adalberto, mas lembrou desse fato. Vamos acompanhar um trechinho dessa discussão. Respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também se eu gugar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu gugar, né? Vai aparecer. Então nós podemos... Depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então vamos lá. Eu já entendi o padrão. Eu vou bugar. Vai ser difícil avançar na reforma nessas condições, né? Exato, também. John, ótimo dia para você. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin falando de política. Olha, uma plataforma de 600 toneladas vai ser deslocada hoje do Porto de Itaqui, em São Luís, para mais uma etapa de uma importante obra na Baixada Maranhense. O equipamento é fundamental para a construção de uma ponte que vai interligar 10 municípios na região, não é isso, Eduardo? Isso mesmo, Adalberto. Na verdade, vai passar por 10 municípios, serão pelo menos 10 municípios na região da Baixada Maranhense que serão beneficiados dessa construção dessa ponte que vai ligar os municípios de Central a Bequimão, que fica na região da Baixada Maranhense, um anseio antigo da população que está exigindo um trabalho aí muito grande, muito extenso por parte do governo do estado do Maranhão, por meio das equipes de engenharia e de planejamento estratégico da Secretaria Estadual de Infraestrutura, esse trabalho técnico que é de alta complexidade. E hoje, nesta quinta-feira, a plataforma Iemanjá estará em deslocamento para o leito do rio Pericumã para a execução de outra etapa da obra, puxada por 2 rebocadores de 9,5 toneladas cada. O percurso da viagem da plataforma de 600 toneladas será de 120 quilômetros, feito a 6 km por hora, durante 3 dias até chegar em Bequimão. Atualmente, a obra está em estágio de fabricação da prelagem de concreto armado, uma espécie de tabuleiro que serve de forma para colocar toda a estrutura metálica
metálica da ponte, que ficará na parte superior. Com extensão de 589 metros e investimento de 68 milhões, a ponte vai interligar 10 municípios da Baixada Maranhense e diminuir a distância de deslocamento dos moradores da região, principalmente da Baixada Maranhense, em 125 quilômetros, quer dizer, vai reduzir bastante o tempo essa ponte, será muito benéfica a quem passar aí na região da Baixada Maranhense, mas principalmente para os moradores, vai reduzir aí o tempo de viagem, o tempo de deslocamento e a distância em até 125 quilômetros, uma ponte que vai trazer muitos benefícios aí para a região da Baixada Maranhense e, consequentemente, claro, para a economia do estado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, no próximo bloco serão conhecidos hoje os finalistas da Copa do Nordeste e o Maranhão Atlético Clube não terá o goleiro Rodrigo Ramos, desfalque importante para o Maranhão no próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Você vai ver também evento debate o direito ambiental aqui na capital maranhense. As informações em instantes aqui no Bom Dia, um instante só. São 7h41, agora vamos falar de esporte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Depois de estrear perdendo em casa, o Maranhão Atlético Clube quer se recuperar, mas no próximo jogo terá um desfalque importante. De olho no próximo compromisso, na Série D, o Maranhão Atlético Clube segue com a rotina de treinos. O MAC volta a campo no próximo domingo fora de casa. Vai até Caruaru, onde enfrenta o Central de Pernambuco. Após a derrota na estreia do Brasileiro por 2-1 para o Altos do Piauí no Estádio Castelão, o técnico Sandor Fex não contará com o goleiro Rodrigo Ramos. O atleta lesionou a panturrilha da perna direita no final da partida do último domingo contra o Altos. O goleiro Matheus será o substituto. Mais uma oportunidade para eu estar mostrando aí meu trabalho. Dessa vez eu creio que vai ter um período maior de jogos. Posso mostrar meu trabalho aí, a expectativa aí é a máxima possível para o MAC reverter essa situação do último jogo e conseguir os 3 pontos. Outra novidade no time é Everlan, regularizado esta semana, já está à disposição do treinador. Eu acho que a expectativa é a melhor possível, né, para a estreia. Não tivemos a felicidade de vencer dentro de casa, né, que era um jogo muito importante também, já começar com os 3 pontos. Mas passou, perdemos, agora é levantar a cabeça, temos um jogo muito importante no domingo. Chegar lá e fazer um bom jogo e sair de lá com os 3 pontos. Sandor Fex garante que, apesar do tropeço na estreia, o grupo está preparado para a reação na Série D. O Rodrigo é o goleiro titular, é um atleta muito experiente nesse tipo de competição, mas infelizmente ele saiu lesionado do jogo passado. Logicamente nós temos que, no próximo jogo de domingo, a gente tentar reverter essa situação. Nós sabemos que o jogo vai ser difícil, até porque nosso adversário também perdeu a estreia. Então o Maranhão tem que fazer a sua parte, tem que sair daqui consciente do que vai fazer lá e brigar para trazer os 3 pontos. Boa sorte aí ao quadricolor do Parque Valério Monteiro, Maranhão Atlético Clube, que joga fora de casa nesse final de semana, mais final de semana com as 4 equipes maranhenses em campo pelo Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre a maior festa do esporte no estado do Maranhão, o Gemes 2019. O lançamento da edição desse ano aconteceu ontem. O lançamento reuniu gestores municipais de cidades que irão participar dos Jogos Escolares Maranhenses de 2019. Este ano serão 98 municípios. Só da capital, estudantes de 109 escolas vão marcar presença na maior competição esportiva do estado. A primeira fase do Gemes será disputada de 23 de junho a 27 de julho, em 8 regionais. As cidades sedes serão Centro Novo, Codó, Caxias, Anapurus, Imperatriz, Colinas, Penalva e São Luís. A etapa final será realizada na capital maranhense a partir do dia 9 de agosto. 13 modalidades estarão em disputa, além do Paragemes. Durante a cerimônia também foi apresentada a nova identidade visual dos jogos, além do aplicativo que está sendo criado e vai disponibilizar todas as informações sobre o Gemes.
Além disso, será reeditado o Troféu Olímpico, que vai homenagear 4 atletas maranhenses de destaque que já morreram. A gente volta com a edição do Troféu Olímpico e na edição do Troféu Olímpico a gente faz um resgate dos atletas que fizeram parte da história do esporte maranhense. Então, para esse ano a gente escolheu 4 atletas, né, o canhoteiro, Ari Façanha de Sá, a professora Cidalina e a Georgiana Flieger. Outra novidade será a instalação de um parque olímpico que vai funcionar como espaço de interação entre os atletas e será montado no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Nosso foco principal é receber bem esses atletas, esses jovens do Maranhão inteiro, né? Que eles possam ficar bem alojados, que eles possam ter uma boa alimentação, que possam aproveitar a nossa cidade, possam conhecer. Isso aí através de uma parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura será feito. Vamos montar um parque onde haverá interação entre todos esses jovens à noite, teremos shows, teremos jogos, e dessa forma eu acho que a gente vai acolhê-los bem. Muito legal, de parabéns, Gêmeos 2019, com muitas novidades. A volta do troféu é excelente, a gente vive num país tão sem memória, né, sem lembranças, e a gente precisa marcar a posição, lembrar a história de tantos atletas, aí o próprio Jogos Escolares Maranhense revelando atletas de alto nível técnico para todo o país, para o exterior inclusive, muito legal, boa ideia inclusive também do aplicativo, fica mais rápido acompanhar os resultados, enfim. Ao final da solenidade, o secretário de Desporto e Lazer também confirmou que a partir de hoje, caráter emergencial para as obras no ginásio Georgiana Flieger, que está fechado lá no Castelinho, e também um outro detalhe, obras serão feitas no estádio Castelão. Então o Complexo Canhoteiro recebe uma atenção especial em relação às obras, em especial o caráter emergencial por conta aí da situação que aconteceu lá no ginásio do Castelinho, que você já sabe. Vamos falar agora de Copa do Nordeste. A noite de hoje é extremamente importante. Jogos semifinais estarão acontecendo. Sistema Difusor acompanhando. Hoje começam a ser definidos os finalistas da competição. O Botafogo da Paraíba enfrenta o Náutico às 7h15 da noite no estádio Almeidão, no primeiro jogo da semifinal. A segunda partida será em Fortaleza, às 8h30 da noite, entre Fortaleza e Santa Cruz, um jogão de bola. A partir confirmando o jogo Fortaleza e Santa Cruz, só uma correção, será às 21h30. 21h30, Santa Cruz e Fortaleza, lá no Ceará, na capital maranhense. Grande jogo que você vai acompanhar aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Na Rádio Difusora, a partir das 21 horas, a transmissão. E aqui na TV Difusora, a partir de 21h20. Noite de Copa do Nordeste, cheia de emoção, aqui na tela da sua TV Difusora e também com o radinho ligado você vai acompanhar. Vamos mudar de assunto. Vai ser realizado hoje aqui na capital o Encontro Nacional da Defesa do Patrimônio Cultural. E assuntos relativos ao direito ambiental também estarão na pauta. O Eduardo tem mais informações para nós a respeito desse assunto, desse evento que acontece hoje, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, esse evento que é realizado aí que é coordenado, organizado pelo Ministério Público aqui do Estado do Maranhão, em parceria com a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, realiza aí o 7º Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Patrimônio Cultural. Aí vários assuntos serão discutidos, como você disse, envolvendo a questão do direito ambiental, também essa parte cultural, de preservação do patrimônio cultural. Entre os assuntos que devem ser discutidos, promover o debate sobre a aplicação do direito ambiental no Brasil, na temática do patrimônio cultural, estimular o desenvolvimento econômico de forma sustentável, visando a preservação do patrimônio cultural edificado, discutir a imaterialidade, o direito e a conservação da arte e da cultura, conhecer e debater práticas e projetos exitosos do Ministério Público, do Governo do Estado e também do terceiro setor, empresas e comunidade científica nos assuntos tratados e fomentar o engajamento da sociedade civil na defesa do patrimônio cultural. Esses serão assuntos que serão discutidos nesse encontro que vai acontecer hoje aqui na capital São Luís, um encontro que acontece no Centro Cultural do Ministério Público do Estado do Maranhão, que o auditório do Centro Cultural, que fica na rua Oswaldo Cruz, na região central da cidade, a partir das 10 horas da manhã, acontecendo este encontro. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Para encerrar o Bom Dia de hoje, nós vamos falar sobre o mundo da moda. Um evento na capital debateu desafios do setor e uma exposição mostrou que a preocupação com o planeta nunca sai de moda. Há menos de um mês, Dona Socorro resolveu pôr em prática uma vontade antiga. Entrou para um curso de moda. Esse curso eu fiz porque eu gosto de costura. Então eu não era assim muito, não tinha assim muita assim
dizer, muito conhecimento. Infelizmente, muitos não querem se profissionalizar. E os que têm oportunidade, se puder, é muito bom. Ela faz parte do grupo de alunos que acompanharam a palestra Moda em Transformação, que também contou com a presença de empresários do setor. Trazer uma fala como essa que ela está trazendo para cá, falando de moda em transformação, é tudo que a gente precisa. Porque nós vivemos no Maranhão e aqui nós não temos um polo de moda e nem muitas opções para falar e aprender moda. O workshop, promovido pelo Senai e pelo Sindicato das Empresas de Vestuário, tratou dos desafios do setor. A gente sempre se pauta em núcleos geracionais de consumo. E o da vez agora é a geração Z, que são os jovens que nasceram a partir dos anos 2000. E eles prezam muito pela verdade. Não é só o discurso que a empresa traz, não é só o produto que ela entrega, mas ele quer saber como isso é feito. Se realmente tudo que é dito, tudo que é propagado é verdadeiro. Também teve destaque uma exposição de roupas produzidas com materiais sustentáveis, como fibra de buriti e até chifre de boi. Peças que foram destaque em eventos nacionais de moda. Nossos alunos participaram do maior evento de moda promovido pelo Sistema S, que é o Senai Brasil Fashion. E Emanuele de Paula, que é uma das angels da Victoria's Secret, desfilou para a gente usando a coleção dos nossos alunos, que foi a Marielle e Josete, que elaboraram essa coleção chamada O Grito para a Moda, com a orientação dos professores do Senai. Muito bonito o trabalho, né? Muito legal, e parabéns pela discussão aí dos temas extremamente importantes aí aqui na capital. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver como é que vai estar o tempo hoje, se vai chover ou não. São Luís, hoje céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu claro a parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco isolado, mínima de 23, máxima de 35 graus. Em Bacabal, o tempo nublado a parcialmente nublado e probabilidade de chuva forte lá em Bacabal, hein? Mínima de 24, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades, dá tempo ainda? Aqui o nosso núcleo geoambiental, da UEMA, no caso, do Laboratório de Meteorologia, Barra do Corda hoje com céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 34 graus. Lá em Pinheiro, na Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada também, mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Codó, hoje, tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada. Codó com mínima de 24, máxima de 35 graus, é o Laboratório de Meteorologia da UEMA, parceiro do Sistema Difusora de Comunicação. Agora veja como fica a tábua de marés. Na madrugada de hoje, a primeira maré baixa com 0,8 metros, às 9h39 da manhã, daqui a pouquinho. Maré alta, 5,6 metros. Às 16 horas e 13 minutos, 0,6 metros, maré baixa. Às 22 horas e 18 minutos, maré alta com 5,1 metros. Tábua de marés, portanto, hoje aqui na capital maranhense. Bom Dia Maranhão termina agora, fazendo um convite para você acompanhar hoje à noite na Difusora FM, a partir das 9 da noite, a transmissão da Copa do Nordeste. E aqui na TV Difusora, um jogo de altíssimo nível técnico entre Fortaleza e Santa Cruz. A partida começa aqui na TV, às 21 horas e 20 minutos a gente começa com a transmissão e às 21h30 acontece esse jogo na capital maranhense, lá em Fortaleza. Mais informações sobre esse jogo você vai ter ao longo da nossa programação. E outras notícias você vai acompanhar no Portal MA10. Lembrando que amanhã é sexta-feira, é dia do roteiro da sua diversão com a Jéssica Lima, que vai trazer aí as principais opções para o seu final de semana. Tenha uma ótima quinta-feira, a gente se encontra amanhã. Encontro marcado às 7 da manhã, quero tomar café da manhã com você. É com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses que a gente se despede agora. Olha só, espigão aí, aqui na capital, um dos cartões postais de São Luís. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. O tempo está bastante nublado, você percebe aí, chuva ocasional pode acontecer ao longo do dia. É com essas imagens que a gente se despede nesta quinta-feira. Ótimo dia para você, tudo de bom. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá.